Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Antes da gente começar hoje o nosso episódio, hoje vai ser muito bacana, muito especial, mas eu tenho que falar antes da Fast Frame, que é o nosso patrocinador aqui do Hopecast desde o início, né? O que a Fast Frame faz? Não é simplesmente emoldurar o seu quadro, né? Mas ela consegue fazer que os seus sonhos, seus momentos, né, aqueles momentos que você eh eh, reflete a partir de uma imagem ou de um objeto, possa ir para sua sala, para o seu quarto, né. Então não só imagens, quadros bonitos que você tem, foto aí, a gente está voltando aí de férias todo mundo, né, aquela foto bonita que você fez, pode ir aí para sua sala, para o seu quarto, mas também os objetos, né. Você às vezes tem uma roupa do seu filho, uma ou um tênis que você quer guardar, que você tem guardado de alguém, ele consegue pegar isso aí e transformar em uma obra de arte e colocar na sua sala. Então, gente, Fast Frame tá aí para vocês, tem no Brasil todo, é uma franquia que tem aí em qualquer lugar. Então, se você estiver precisando colocar, né, algum objeto, alguma imagem aí na sala da sua casa, procura a Fast Frame que ela vai resolver isso para você. Queria agradecer muito aí o Fabiano e o pessoal da Fast Frame por estar com a gente aí até hoje, desde o início, desde o primeiro dia da Hope, né, a Fast Frame está com a gente. Então, é muito importante isso, né? É uma empresa que aposta aí no desenvolvimento social, né, e na responsabilidade social. Ela consegue, através da Hope, levar o desenvolvimento econômico aqui para Belo Horizonte, para outros lugares. Então tá aí o nosso agradecimento. Gente, nós estamos aqui hoje, uma honra muito grande, com Paulo Brant e Daniel Lisbene. Eu queria, antes de qualquer coisa, já que a gente está falando da Fast Frame, a Fast Frame ela fornece para a gente aqui o nosso brinde, né, o nosso presente que a gente dá para todos os participantes. Então fica aqui Obrigado, o obrigado. nosso quadrinho aí para você colocar e lembrar aí desse momento. Ele registra aí que o que acontece? O papo que a gente bate aqui sempre, ô Paulo, é sempre falando de impacto social. O que a gente quer aqui é pegar o que está dentro da cabeça das pessoas que trabalham isso, que dedicam sua vida para isso, e colocar e expor isso, né, para que as pessoas que têm interesse em fazer isso também possa se municiar, ter repertório, né, para poder desenvolver isso nas suas vidas também. Então, a gente considera que sempre que a gente faz algum programa, sempre que vem alguém aqui, esse alguém está aí contribuindo com um impacto social positivo aí para a sociedade, né. O Daniel já tem o dele, por isso que não dessa vez você vai ficar sempre, porque senão vai começar a colecionar também, né. Não tem problema fazer Mas na hora que a coleção. gente fizer o próximo brinde, a gente volta aí a te presentear também. Daniel já faz parte da Hope praticamente, aí já muito do que a gente conquistou até hoje aí o Daniel teve participação, né, mas estamos aí. Gente, queria começar fazendo uma pergunta, vamos dizer assim, uma pergunta mais ampla, né. Paulo, o que que você está vendo aí a nível Brasil? Depois a gente pode ir descendo para Minas Gerais, que é onde você tem muita experiência, né? Mas a nível Brasil, o que que você está vendo que está acontecendo, que pode acontecer para o desenvolvimento dessas famílias, desenvolvimento econômico, e não só econômico, mas também humano, das famílias mais pobres no Brasil? O que está acontecendo e o que você acha que deveria acontecer? É uma pergunta bem ampla, né. Bem ampla, para a gente começar É, o. o hoje a gente tem eu acho que são 2 dimensões que a gente deveria tocar. Em primeiro lugar, essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, que é talvez, a maior revolução tecnológica que a espécie humana já viveu, né. Eu me interesso muito por esse tema das novas tecnologias, primeiro por formação, eu fiz engenharia, trabalhei na área de computação durante muito tempo, então, me interesso muito pela coisa da inovação tecnológica. Eu li 2 livros ultimamente muito interessantes que me marcaram muito. Um é um livro chamado The Second Machine Age, é um livro que fala sobre a questão da inteligência artificial. É um livro que tem 4 anos. A inteligência artificial, naquela época, estava começando a dar os primeiros passos. E um outro é um livro que saiu agora, muito recentemente, chamado A Próxima Onda, que é um livro
de uma pessoa chamada Mustafa Fahnemann, esqueci o sobrenome dele, que ele foi presidente daquela DeepMind, uma grande. Ele é do setor, né? E esse livro é o seguinte: ele primeiro mostra a maravilha que é esse mundo que a gente está começando a viver, onde você tem a fusão da tecnologia da informação com o que eles chamam de biologia sintética. Quer dizer, a biologia e a tecnologia da informação as barreiras estão sendo derrubadas. Então, as fronteiras do conhecimento humano estão sendo todas derrubadas. O ser humano, a gente vai viver uma época maravilhosa do ponto de vista de potencial. Mas, simultaneamente, os dois livros alertam para o seguinte: olha, isso é genial, mas nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque um dos alertas que todos colocam, além da questão da inteligência artificial, dos perigos que ela pode ter se ela for mal usada, é a questão do emprego. Porque essas tecnologias, e isso tem um pouco a ver com a Hope, né? Porque essas tecnologias cada vez mais vão demandar qualificação das pessoas. Quer dizer, se a gente olhar no horizonte aí de longo prazo, aquelas profissões que não demandam nenhuma capacitação, a menos do esforço físico da pessoa, elas tendem a acabar. Então, por hipótese, né? Por exemplo, a profissão de servente pedreiro, que é aquele operário da construção civil que não é pedreiro, não tem qualificação nenhuma, a única coisa que ele faz é carregar a massa. Essas profissões tendem a acabar, o que em princípio é até bom, quer dizer, porque é uma profissão que demanda muito esforço, não é uma profissão que, digamos assim, compatível com o potencial das pessoas. Então ela abre possibilidade dessas tarefas serem substituídas. Porém, ela diz o seguinte: olha, nós temos que preparar as pessoas para que elas tenham capacitação para poder desempenhar essas novas funções. E aí, no caso do Brasil, é muito preocupante, porque o maior problema do Brasil, o Brasil tem muito problema, mas, para mim, talvez o maior problema é a desigualdade da educação. Que no Brasil, o rico, quem é da classe média alta e rico, tem uma educação bastante razoável, né? Mas quem não tem recurso para pagar uma escola privada, infelizmente, tem uma educação muito pior, principalmente lá na base, né? A educação infantil, primeiro grau. Isso vai gerando um gap, né? Um fosso, que se a gente não tratar disso rapidamente, isso vai gerar um país muito desigual, onde essas pessoas que estão incapacitadas de entrar nesse mundo das novas tecnologias vão ficar relegados à transferência de renda, né? Então, quer dizer, o Brasil tem potencial, né? O brasileiro é criativo, é talentoso, mas nós temos que cuidar da educação. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco, mas nós temos que tomar conta, cuidar da educação. Educação é um tema que todo mundo fala, os políticos todos falam que é prioridade, mas não é, porque prioridade é quando você é um problema que demanda prazo para você equacionar, mas, de certa forma, as políticas públicas têm tido pouco êxito, né? Então, essas iniciativas como a Hope são fundamentais, porque enquanto a gente não tem políticas públicas na área da educação que vão, de fato, atacar a raiz do problema, né, ela coloca para uma parcela da população que está à margem a possibilidade de, num prazo razoável, ter uma janela de possibilidade para entrar nesse mundo, né, das novas tecnologias, que é o mundo que vem, não adianta, isso eu chamo de onda evolutiva. É uma onda evolutiva, não tem como. É uma correnteza, se você for contra... Não tem jeito, você não tem como ser contra o progresso. O progresso tecnológico é sempre um bem. Agora, a gente pode cuidar das ameaças, dos perigos e potencializar o uso, né? E a democratização do acesso às tecnologias, nós temos ainda no Brasil, nós temos muito analfabeto
nas letras, mas temos muito analfabeto tecnológico. O analfabeto tecnológico hoje ele vai virar um ser absolutamente à margem da sociedade, né? Então isso essa iniciativa da Hope, ela é uma iniciativa, é claro que localizada, mas é um exemplo que pode se multiplicar, né? O Guilherme estava Sim. contando algumas experiências em outros municípios. Isso gera um efeito multiplicador, né? Porque eu, eu acho o seguinte, que essas políticas públicas voltadas para as parcelas da população mais carentes, elas demandam políticas públicas sim, mas as políticas públicas não são suficientes. Esse trabalho, né, da voluntário de organizações sociais se aliando a empresas, esse trabalho é crucial, ele é insubstituível, porque o governo, os estados, por mais bem intencionados que eles possam estar, eles não têm braços, não têm capacidade, não têm capilaridade, não têm leveza para atingir todos os lugares. Até agilidade, né? Agilidade Para inovar para inovar e não conseguir tem. trazer atualização para isso, né? É preciso que a sociedade abrace isso. A nossa sociedade. Eu acho que alguns desafios do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, dependem muito de políticas públicas de governo. Então tem que ter governo bom, governo sério, sim, mas o governo sozinho não resolve. A sociedade ela tem que ser protagonista também, né? Então, e muitas vezes tem muita gente que quer participar, que quer colaborar, mas ela não consegue ver caminhos, né? Todo mundo vive numa vida corrida, difícil, todo mundo tem muito problema para resolver. Então é fundamental que a gente crie mecanismos que facilitem um pouco, que informem as pessoas. Quer dizer, quer dizer, se você tem essa disposição, né, de participar de algum projeto bacana, né? Então é super importante. Então, acho que o Brasil, nós temos, quer dizer, o Brasil tem um livro antigo, né, de um, de um escritor alemão, Stefan Zweig, ele escreveu um livro chamado Brasil, País do Futuro. Esse cidadão ele morou aqui no Brasil, fugindo lá da Segunda Guerra, lá do Hitler, e era um cara brilhante, um dos maiores intelectuais europeus lá da época, lá da década de 40. E ele se apaixonou pelo Brasil e escreveu esse livro, Brasil, País do Futuro, que ele viu o seguinte: essa sociedade brasileira, ela é genial, porque é a sociedade mais miscigenada que existe no mundo. Ela tem tudo o que uma sociedade moderna precisa, mas a gente tem algumas carências, né, que são, não digo fáceis de resolver, mas se a gente tiver persistência, a gente resolve, né? Tem uma máxima, né, que a gente usa, que é o seguinte: quando você vai em qualquer centro de inovação hoje, né, qualquer incubadora, falando de startup e tal, todas as empresas são orientadas. Isso já é um processo, um método que vai se movimentando, mas tudo parte de um problema, né? Se você tem uma empresa, se você vende qualquer coisa, troca um serviço ou até um produto por dinheiro, é porque você está resolvendo algum tipo de problema, certo? Onde que tem problema? Na periferia, todo mundo tem problema o tempo todo. Eles são obrigados a encontrar soluções a todo momento. Então, é um grupo de pessoas extremamente criativas. Por isso que o Brasil é criativo. Por sobrevivência, por sobrevivência. Né? Então, se você der estrutura, conhecimento, investimento na mão dessas pessoas, eles vão encontrar soluções que a gente nunca pensou. Nós temos muitos CEOs nas favelas. Muitos CEOs fortíssimos que estão ali, e muitas vezes eles acabam indo trabalhar essa genialidade deles em lugares que não deveriam, mas é a vida dele ali. Mas então, assim, esse ponto da criatividade do brasileiro está muito no porque ele, desde o início da vida dele, ele tem que encontrar solução para tudo, né? Então, parte disso. Se a gente conseguir destinar recursos, investimentos, força para essa turma, potencializar eles, é isso que a Hope se propõe a fazer, a gente pode conseguir bons resultados. Eu acredito muito nisso, né? Na periferia, nos municípios. Né? Hoje a gente tem 2.500 municípios com a média de renda inferior a um salário mínimo.
São municípios que estão precisando de apoio. E a gente, com 400 mil vagas abertas em programação, por exemplo, fora outras tecnologias, e essas pessoas precisam de colocar suas habilidades para fora. E é isso que acontece, né? Nesse sentido que você falou. Normalmente as pessoas, né, na periferia da sociedade, não só na periferia, às vezes na periferia física, Sim, mas às vezes na periferia econômica da sociedade, a sociedade, e aí não é só o governo é importante, mas é a sociedade, porque o governo, quem escolhe o governo é a sociedade. sim. Né, os governos são os governos que nós escolhemos. Essas forças não são isoladas, Não. elas convivem, elas têm que conviver. Então a sociedade, ela tem que abrir janelas de possibilidades para essas pessoas que estão isoladas. E eu vejo três tipos de janelas, né, que a gente vê no dia a dia. A janela primeiro é essa janela da tecnologia, que os meninos gostam. Isso é uma coisa que tem charme, atrai, né. Eles têm vontade de entrar e dominar essas tecnologias. Motivação. Tem motivação para isso. E tem, eu acho que outras 2 que são usados, mas poderia usar melhor. Da arte, tocar violão, estudar música, tocar samba, funk, enfim, hip hop, qualquer coisa, teatro, e o esporte. São 3 janelas, né, a tecnologia, o esporte e a arte e a cultura, que se você abrir uma janelinha para um menino que está lá na periferia, ele só vê problema, problema. Quando ele vê: "Oxe, tem uma janela para mim aqui, ó, tem um caminho", né. E aí, deixa o menino aí que ele vai, Agora ele tem um vai. ponto interessante que é o seguinte, eh, a tecnologia, e isso está inclusive na palestra que a gente faz nas cidades quando a gente vai implementar um programa, a tecnologia ela é um setor, ela é um caminho, mas talvez de todos existem outras frentes que são transversais a diversos, né, a diversos setores. Mas talvez a tecnologia seja, na história da humanidade, a atividade mais transversal que existiu. Porque hoje não existe nenhum setor, você falou aí de esporte, de arte, de música, nenhum deles estão fora da De tecnologia. jeito nenhum, de jeito Então, nenhum. o que a gente costuma falar para os alunos é o seguinte: você tem que ter vocação, claro, você tem que gostar, claro, óbvio, né? Você precisa ter motivação para trabalhar com aquilo. Mas você não precisa excluir a sua vocação mais pura. Você gosta de música? Tudo bem. Se você for um músico que sabe tecnologia, cara, você Nó vai longe. vai Você, longe. você gosta de farmácia, se você é uma farmacêutica que entende de tecnologia, você vai longe. Então, qualquer área que você gosta, música, arte, esporte, é, medicina, engenharia, advocacia, qualquer um deles, se você tiver o conhecimento dele, a vocação dele, e ainda souber tecnologia, você está fazendo futuro. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte: saber tecnologia não se trata de gostar ou não da tecnologia, se trata de qual momento que você vai atuar dentro da sua vocação. Então vamos supor que você é um advogado, você gosta de advogar. Se você não quer saber de tecnologia, não gosta, não usa, né, existem pessoas assim, você tudo bem, tá tudo bem. Você vai trabalhar no passado dessa profissão. Você vai estar sempre lá atrás. Mas tudo bem, tá lá ganhando seu dinheiro, tem muita gente que trabalha ali. Se você usa a tecnologia, aceita ela e utiliza ela, você está trabalhando no presente. Está utilizando aquilo que está sendo feito para aquele tipo de vocação. Se você aprofunda na tecnologia e começa a desenvolver tecnologias dentro daquele conhecimento, você está trabalhando no futuro daquela vocação. Então se trata de qual momento que você quer atuar dentro da sua vocação principal. Você não gosta de tecnologia por si só. Você gosta de tecnologia, mas você gosta de música, mas você gosta de arte, você gosta de saúde, você gosta, enfim, alguma coisa que te traz, né? E você tem que ter o que a gente poderia chamar de uma alfabetização tecnológica, porque mesmo se você não entende daquela tecnologia, você sabe procurar uma pessoa que conhece aquela Isso, tecnologia e dialogar com ela, exato. e fazer demandas para ela. Porque se você é alfabetizado nesse mundo da tecnologia, tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe.
você não vai se aprofundar, mas você tem essa capacidade de dialogar com quem entende, Sim. porque se você está fora desse mundo, você não consegue nem perguntar, A você não consegue. programação é a nova linguagem É a universal, né? linguagem Deixou o universal. inglês para trás, né? E não só programação, o Paulo falou uma coisa interessante, porque quando a gente fala tecnologia, as pessoas logo imaginam você no computador programando. Eu, por exemplo, não sei programar, e sou uma pessoa totalmente imersa na tecnologia. A inovação, ela tem métodos, ela tem, né, ela tem diversas áreas ali dentro, né? Quando a gente fala que a roupa ensina programação e inteligência artificial, para a pessoa entrar ali dentro. Ela pode ir subindo para o caminho que ela quiser. Ela pode trabalhar no desenvolvimento de negócios inovadores. Aí você está planilhando, você não está desenvolvendo, você não está programando nada. Tem tantas áreas que você pode desenvolver ali que é impressionante. E você tocou no outro ponto que eu acho interessante, porque a gente fica falando muito sobre o emprego, né? A inteligência artificial está ameaçando os empregos, a gente sempre vê uma mesma linha, e que eu não estou discordando dela, né? A gente vê pessoas importantíssimas aí da área de tecnologia no mundo falando sobre esse perigo, e eu acho que ele existe. Mas outro dia eu escutei uma visão, um ponto de vista que eu achei curioso, achei interessante. Né? Você tocou ali sobre o ajudante de pedreiro. Né? Ele atua em uma prática que ela. Pô, um ser humano é muito maior do que aquilo. Qualquer ser humano sabe fazer mais do que aquilo. Se ele for treinado, se ele for. Né, Tem um potencial muito se maior. alguém acender uma chama ali. Então, na hora, esse ponto de vista ele veio no seguinte sentido. Talvez a inteligência artificial esteja chegando para ocupar aquele espaço de trabalho que não é do ser humano, que é o trabalho repetitivo, que é aquela coisa mecânica e tal. A gente é muito mais do que aquilo. Agora, o que vai acontecer para isso se tornar dessa forma, para todos os seres humanos estarem trabalhando na criatividade, no desenvolvimento das coisas? Não sei. Mas que essa visão é interessante, que a inteligência artificial está vindo para ocupar um espaço de trabalho que, por natureza, não é do ser humano. Você tem alguns tem trabalhos. uma luz ali. Não, esse trabalho, você tem, por exemplo, trabalhos de, por exemplo, trabalhadores da mineração que trabalham em minas profundas. É um trabalho do ponto de vista ambiental, é um serviço extremamente inóspito. Quer dizer, é muito melhor que você coloque robôs. Sim. E outra coisa, e a tecnologia, além essa questão do emprego, é claro que ela é preocupante sim, mas você vê o seguinte, na área da educação, na área da saúde, que são problemas graves no Brasil, se você souber usar a tecnologia, ela abre possibilidade, a área da telemedicina, né, a qualidade, nós temos um sistema aqui que é o SUS, que é um sistema que todo mundo reconhece que é um marco civilizatório. O Brasil é um dos poucos países onde qualquer cidadão, independentemente de ter carteira de trabalho, ele tem acesso ao SUS. O SUS é genial, mas tem problemas gravíssimos por incapacidade de ter recurso para atender as pessoas no tempo adequado, tem problema demais. E é caro, saúde é uma coisa cara. Cada vez mais cara, porque a medicina está evoluindo, os exames estão evoluindo, a tecnologia, a engenharia médica está evoluindo para caramba. Então, sem tecnologia, você não viabiliza o SUS. Você tem que ter tecnologia, tudo ligado, interligado, os prontuários eletrônicos. Qualquer cidadão brasileiro, teoricamente, ele vai entrar daqui a algum tempo. Ele vai entrar lá no médico, no SUS, no posto de saúde, em qualquer cidade, já tem um prontuário dele. Ver o que ele já teve, o que ele não teve, que pressão que ele tem, qual o problema que ele tem, ele tem alergia a isso, e etc. Você pega um grande médico, ele vai poder fazer à distância, o sujeito está lá no interior de Minas com uma doença grave, faz uma consulta, o cara não tem que pegar a ambulância, coitado, vir para cá, chegar aqui. Então, a inteligência artificial e a tecnologia da informação, ela abre possibilidades na área da saúde, assim, inimaginável, não dá para imaginar. Na área da educação, você pega os melhores professores, eu lembro que eu tinha um professor, eu conheço um professor da USP de
dá aula de matemática, cálculo, que é um cara genial, 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 genial. A matemática, eu sou suspeito porque eu adoro matemática. Todo mundo acha que matemática é difícil. Matemática é a coisa mais fácil que existe, desde que você aprenda bem, direito. Não é aprenda direito. Então, por exemplo, você tem professores que são razoáveis e tem alguns... Esse professor é genial, genial, genial. E aí eu descobri outro dia que ele tem mais ou menos uns 40 cursos na internet lá da USP, tem a USP virtual. Então, ele tem lá 100 mil, 200 mil seguidores, quer dizer, a quantidade de aluno que está tendo aula com simplesmente o melhor. Acesso, antes Tanto na não. saúde quanto na educação. Esse cara dava uma aula para uma turma, ele não podia dar aula para 30 turmas, agora ele pode dar para 200 turmas. Então, isso gera um potencial danado. Agora, aí eu pergunto, mas e o professor de matemática que não é tão bom? Ele vai ter emprego? Eu falei, tem que ter, claro que tem. Esse cuidado é que a gente tem que ter. Quer dizer, a tecnologia é genial, mas nós temos que usar a tecnologia tomando alguns cuidados. Você não pode ignorar o problema, né? A quantidade de benefícios que ela traz é infinitamente maior do que os problemas que ela pode trazer. Agora, você tem que levar em conta, você tem que considerar os problemas que ela... E aí dá para gerenciar. E quando a gente fala dessa questão dos problemas, né? Citar de novo aqui a palestra que a gente faz, tem uma pergunta que eu faço que ela é muito interessante. Qual que é a maior tecnologia do mundo? Quando a gente pensa, o que é a maior tecnologia que nós temos no planeta? Aí todo mundo fala ali o iPhone, a inteligência artificial, todo mundo vai nessas coisas óbvias. Mas na hora que você pega a história da tecnologia humana, o que o ser humano fez até hoje, tudo está copiando a natureza. Assim, para mim, a maior tecnologia que existe no mundo é uma gestação. Nada é tão perfeito quanto aquilo ali. Perfeito. E quando a gente fala que está fazendo inteligência artificial, cara, o avião, tudo que você pega, você vê, ele se baseia em alguma lógica de observação em cima da natureza. E se você pegar o projeto de uma árvore, aí entra aquela questão da biomimética, né, que a gente já conversou, é um projeto perfeito. Se você pega aquilo ali e aproveita para você colocar dentro da sua empresa, na forma que você gere, né, as arestas não serem soltas, né, aquilo que vaza da sua empresa ser conectado em outra, isso é inteligência. Né? Então, na hora que você fala para onde estamos indo com a tecnologia, e aí a gente coloca o fator humanidade dentro da jornada Hope, por exemplo, que a gente ensina os alunos o que é ser uma pessoa, um ser humano dentro desse ecossistema todo, e ele respeitar isso, para que ele desenvolva projetos com propósitos, você começa a conseguir, pelo menos, equilibrar esse problema do perigo. Às vezes a gente constrói coisas sem saber que um dia ela pode ser usada. A rede social é um exemplo disso. Ela foi construída com propósitos bons, hoje ela cria situações complexas que nos fazem mal. Mas ela não foi pensada assim. Alguma coisa vai vir ocupar esse espaço, porque quando não é sustentável, a coisa ela se desequilibra por si só. Agora, quando você pensa que nós estamos apenas engatinhando numa tecnologia, a gente nunca criou nada orgânico, a gente está começando com isso agora. Então, você está falando aí a coisa Não existe nada mais perfeito, mais maravilhoso do que o organismo humano. exato. Você imaginar o funcionamento do cérebro, né? A inteligência artificial se baseia muito nas redes neurais, Exato. e a gente está engateando como que o cérebro funciona. Se você pegar o funcionamento dos órgãos do aparelho digestivo, do fígado, o que é que o fígado faz? Quer dizer, o alimento que você ingere, o fígado ele já sabe o seguinte: entrou esse alimento, eu tenho que fazer isso, isso e isso. O pâncreas entra, o rim. São setores de uma É um empresa. negócio genial. É. E é orgânico. Orgânico naquele sentido do seguinte: dependendo da situação, ele aprende com a situação e muda, e se adapta. O funcionamento do organismo humano é das coisas mais maravilhosas que existem. A vida humana, né? A inteligência humana é uma coisa maluca, né? E aí vem essas questões todas das pesquisas, né, que o Daniel conhece bem, aí tem uma profundidade. Porque quando você pega a ciência,
e muita coisa vem da ciência, da tecnologia, ela está estudando exatamente essas coisas, como que as coisas funcionam. Lá na Ruby, por exemplo, a gente faz a empresa como se fossem os setores, como se fossem sistemas, o Sem corpo. dúvida. Isso é muito bacana. Né? Então a gente coloca lá, por exemplo, quando algum setor começa a adoecer por algum motivo, ele está ficando difícil, está faltando equipe, ou acontece alguma coisa que gera um aumento de demanda ali, o que acontece com o corpo humano quando um sistema seu começa a entrar em colapso? É, Todo o resto do corpo para ajudar para, aquilo ali. claro. Né? Então, quando você tem um setor de uma empresa que está doente, os outros vão Essa ter que essa parar um visão pouquinho para olhar para aquele setor. E a gente vai trabalhando nesse equilíbrio. essa visão orgânica da empresa é muito bacana, É. muito bacana. Tem várias concepções, né, tem uma empresa de São Paulo, que é uma empresa de consultoria, chama Amana Key, ela trabalha muito com essa ideia, já há uns 30 anos. Essa coisa de chamar unidade da empresa de departamento, divisão, não. Eles gostam de chamar de célula. É uma célula, é um ser vivo. Isso. Cada departamento ali não é. Porque departamento dá a ideia de uma coisa, né, que comando e controle. Não, ela tem vida própria, ela se interconecta, tem sinapses com as outras. Exatamente. É um ser vivo. E uma empresa é um ser vivo. Não é um ser vivo. Não, compara uma metrópole É. com uma parede de coral. É. Uma parede de coral toda colorida, cheia de coisa que chama atenção. Pega uma rua importante, cheia de outdoor, de placas e tal. São as mesmas funções. Eles estão ali, aquelas cores estão ali para atrair a atenção de alguém que vai levar alguma coisa, deixar alguma coisa lá e tirar alguma coisa de lá. É assim que acontece na natureza inteira. A gente esquece que a gente é bicho. É. Né? A gente esquece, mas tudo que a gente cria está dentro da natureza. Por mais que não pareça, mas ela está. E o que não está, acaba. Acaba, de alguma forma, aquilo ali acaba sendo extinto do planeta. Né? Muito se fala de fim do mundo, essas coisas todas. A gente pode até acabar com a raça humana por alguns motivos, mas a gente não consegue destruir a natureza. Consegue. Então, assim, o que a gente faz na tecnologia hoje, a gente precisa conseguir pegar os jovens que estão entrando agora, e isso está difícil de perceber, quando eles entram nas empresas, você vê que ele não tem uma conexão com a marca, ele pula de uma empresa para outra com muita facilidade, porque ele é muito requisitado. Então está faltando um pouco dessa humanidade, dele entender o papel dele ali dentro, né? Então, eu acho que, além da formação de pessoas, o entendimento do ser humano, do papel dele dentro dessa história e até onde ele pode ir, é um ponto muito importante para que a gente consiga guiar a tecnologia para o caminho que ela tem que ser. E para que essas pessoas parem de ser ansiosas, parem de ser depressivas, coisa que é um problema grave hoje em dia também. Né? Então, assim, a partir do momento que ela sabe o que ela está fazendo... É uma coisa que é uma preocupação que hoje as empresas, várias, têm, né? Mas que tem a ver com isso que você falou, da pessoa humana. Hoje é muito comum, principalmente nas grandes empresas, a questão do propósito. Sim. Quer dizer, uma empresa tem que ter uma alma, um propósito. É claro que ganhar dinheiro, ser rentável, ter mercados, crescer, isso é fundamental. Mas ela tem que ter um propósito. E as empresas que têm propósito, o interessante é que várias pesquisas mostram, a empresa que tem um propósito, ela acaba ganhando mais dinheiro. Porque ela dura mais. Ela dura mais. Tem um livro muito bom, chama assim, Feitas para Durar. Esse livro vale a pena ler. Já tem uns 20 anos. O camarada pega 15 empresas que duraram mais de 200 anos. E ele pergunta, por que essas empresas duraram? E aí, empresa de setores diferentes. E ele chega à seguinte conclusão: qual é a característica comum a essas empresas? Essas empresas tinham uma alma, tinham uma identidade, tinha alguns valores que estavam acima dessa questão que é inevitável de buscar a sobrevivência econômica, financeira, concorrer no mercado. Isso tem que fazer, é evidente. Claro. Mas quando ela tem propósito, é igual o ser humano, quer dizer, se a gente consegue incutir nas pessoas essa consciência de que ela não é ela tem
ela tem buscar razão para viver, né? Para ser feliz, né? Tem uma pesquisa que foi muito divulgada agora, que a Universidade de Harvard faz, que tem uns 80 e tantos anos essa pesquisa, que é muito bacana. Essa pesquisa, eles pegaram uma amostra de 2.000 pessoas, lá atrás, 1930 e poucos, e foram acompanhando essas pessoas durante todos esses anos. A vida delas. Foram voluntários que... E aí sempre acompanhando, aí cada um foi para um lado, tem de tudo, tem mulher, tem homem, tem cientista, tem jogador de futebol. E a questão central é o seguinte: o que faz uma pessoa feliz? É uma pergunta difícil, né? O que faz as pessoas serem mais felizes? Mas, no fundo, é o seguinte: qual é que o denominador comum que esses pesquisadores concluíram? É o seguinte: qualidade dos relacionamentos. O que faz uma pessoa feliz é uma pessoa que tem bons relacionamentos, seja na sua família, com seu marido, sua mulher, seus filhos, seus amigos. A pessoa humana que tem um ambiente de relacionamento nutritivo, que joga para cima, que dá aconchego, essa pessoa vai ser mais feliz. Ela tende a, mesmo na dificuldade, ela tem ali porque isso acontece muito, quer dizer, a pessoa, hoje a sociedade pressiona para ter sucesso. Tem que ter sucesso, tem que ganhar, tem que ter êxito, tem que correr atrás. Tudo bem, nada contra. Agora, não pode ficar só nisso. Senão a pessoa vai atrás, consegue a coisa e fica frustrado. Olha aí, eu ganhei dinheiro, né? Estou bem na vida, não sei o quê, mas não estou bem, né? Não tô feliz. Eu tenho entendido muito essa linha de raciocínio que você colocou na linha do estoicismo, que eu acho muito interessante, Muito bacana. porque quando você deposita energia, eu não estou falando só de econômico, mas coloque econômico dentro dessa história, mas você deposita energia na sua vida toda para você acumular energia. Energia aqui eu estou falando de conhecimento, dinheiro, estou falando de tudo, bens. Você deposita no mundo um dinheiro para que você possa retirar energia, certo? E se essa energia ela é utilizada apenas para você conseguir crescer os seus benefícios pessoais, ele vira um saco sem fundo. É aquela história de você comprou uma casa, você vai fazer um deck. Aí você fica feliz com o deck. Passa uma semana, aquele deck já virou qualquer coisa, você quer uma piscina. É um saco sem fundo, você nunca acaba aquilo ali. Agora, quando você consegue acumular essa energia, você pode fazer o deck, pode fazer, não tem problema. Não, mas não tem aquilo não vai te satisfazer. Não. Agora, quando você pega essa energia e começa a utilizá-la para prosperar quem está perto Quem de está você, perto, criando bons relacionamentos, ou até quem não está perto, fazendo amigos, fazendo comunidade, evoluindo pessoas, evoluindo isso sistemas, te né? dá um... E fazendo tendências, criando tendências para o planeta. Isso faz um bem. Aquilo ali vai te deixar feliz. E tem muito a ver com essa questão de relacionamento, que se você está fazendo, você gera relacionamento. É natural que gere relacionamento. Né? Então assim, o estoicismo ele tem um pouco essa pegada de que não é uma divisão, é um investimento para você mesmo, né? Eu acho ele muito interessante nesse ponto. Assim. E as pessoas estão um pouco perdidas mesmo, porque é muita pressão. A pressão do sucesso é uma pressão complicada. É claro que as pessoas têm que buscar melhorar, e isso é legítimo, é saudável, mas essa coisa de dificuldade de lidar com a frustração, isso você vê, isso vai, por exemplo, pega o futebol, a coisa do futebol, por exemplo, as torcidas não aceitam que o time perca. Você tem 20 times disputando o Campeonato Brasileiro. Só um vai ganhar. Só um vai ganhar, quer dizer, e é proibido perder. É proibido perder. Se perde, você já xinga o técnico, chama ele já quer que ele seja demitido e destrói o sistema. E isso faz parte da vida de qualquer pessoa humana, lidar com frustração. Pode ser o cara mais poderoso do mundo. Né? Eu tenho assistido aquela série The Crown,
que é uma série muito bacana sobre a coroa inglesa, né? E ali é interessante como você vê, por trás da coroa britânica, né, que até pouco tempo atrás era o país mais poderoso do mundo, por trás dos reis e das princesas e dos príncipes, o drama humano é o mesmo. As pessoas querem. O que magoa as pessoas é o ciúme, é a inveja, é a falta de reconhecimento entre eles, quer dizer, afeto, carinho. As pessoas precisam disso. Eu tava Isso não vendo. está contra buscar se preparar intelectualmente, correr atrás, trabalhar. Isso é legítimo e é bacana isso. Agora, não exclui a outra. Não, Não pode mas, excluir o mas outro um lado. ponto importante disso aí é o seguinte: a gente esqueceu que para você conquistar qualquer coisa, você precisa sofrer. Claro. Não existe, você não aumenta de Só, nível só com prazer. só com Tem hora que prazer. dá preguiça de estudar. Por exemplo, É, estudar, eu gosto muito de estudar, até hoje estudo muito. Mas tem hora que dá preguiça. cara, ó, Eu se preferia você estar. quiser crescer no seu nível econômico, profissional, pessoal, espiritual, Você qualquer tem que coisa, investir, né? Investir, poupar, você investir. vai ter resistência, cara. Você precisa investir, você precisa dar Assumir passos para risco, trás, assumir assumir algum risco. risco. Então, as Né? pessoas já estão acostumadas, começou a sofrer, desespera. E, É. cara, se você está sofrendo, é porque você está aprendendo alguma coisa. E faz parte da vida. Tem Meu alguma pai, coisa ali que tá sendo te ensinado e você tem só que meu perceber o pai que era é. foi um grande sábio para mim. Ele dizia uma coisa algumas coisas geniais. Ele falava o seguinte: nós temos que separar. As pessoas estão vivendo com dificuldade por causa disso. Uma coisa são problemas. Outra coisa são aborrecimentos. 99,9% que a gente tem no dia a dia são aborrecimentos. Aborrecimento é ruim. Agora, o problema é o seguinte: você tem um problema de saúde grave, você tem um filho que mexe com droga, quer dizer, aí são problemas mesmo. Mas aborrecimento você tem. Durante o dia você vai ter uns 40 ou 50 aborrecimentos e uns 40 ou 50 coisa boa. Você tem isso, faz parte. E te dá resistência, né? Te cria anticorpos. A gente vai criando anticorpo, né? Senão, O que não mata, fortalece. o não mata, fortalece. Nessa linha aí, eu percebo que o que as pessoas querem, já trabalhei com algumas equipes, na última linha, o ser humano ele quer se sentir importante. Seja na mesa da família, o pai reconhece que o cara é um excelente músico, ou a mãe reconhece que é um excelente irmão. As pessoas elas querem se sentir importantes. E a tradução dessa revolução de protagonismo que a rede social produz, né? Todo mundo hoje é dono do seu blog, todo mundo hoje. A gente Tem falava voz, aqui, né? Tem voz. e a gente falava aqui um pouco antes de começar esse bate-papo, que a turma precisa de likes, precisa tem uma carência humana de ser protagonista, de ser importante. Claro, muitas pessoas se destacam aí, tem pessoas com centenas de milhares de seguidores aí, e o glamour de quem está buscando a rede social e não consegue alcançar ser um Ronaldinho dos influencers, né, é frustração. E aí essa turma está ficando perdida pelo caminho, tá, tá, tá se perdendo, e é um dos pontos que eu vejo que o programa da Hope soluciona. A Hope não promete que a pessoa vai ser o novo ultraprogramador do planeta, mas ela promete que ela vai aprender uma profissão. Ela ensina que dentro do dia a dia corporativo, ela vai ter frustrações, vai ter um colega disputando uma vaga, vai ter um chefe dando uma dura, justa ou injustamente. Então, assim, isso é uma situação que o ser humano, por mais que está chegando no auge das tecnologias sintéticas, né, porque a biologia é a maior tecnologia, concordo contigo, por mais que o ser humano está chegando no auge das tecnologias, a verdadeira massa, que é quem usa, não sabe usar. Usa e fica frustrado porque sempre vê alguém feliz numa rede social aqui e ela tem um monte de problema, usa porque a pessoa quer fazer ali um belo trabalho, acha que tem uma grande ideia, faz uma música, quer ter 1 milhão de visualizações e não consegue ter. Então, o mundo, né, a gente tem que preparar as pessoas para entender justamente isso. Quando você passa por problema,
você está ganhando duas vezes. Você está ganhando porque você está aprendendo, você está ganhando porque você vai vencer esse problema. E a questão da tecnologia é uma faca de dois gumes, ela traz solução para um monte de problema que antes era intransponível, medicamento, metodologia, transporte, mas ela traz também no fator humano, antropológico, lá na raiz, ela traz talvez mais gente frustrada, porque queriam aparecer de alguma maneira, e isso que é um instrumento das pessoas aparecerem, e às vezes elas não conseguem. Então, para muito além de ensinar a programar, a gente tem que ensinar essas pessoas a combaterem, serem combativas e serem combatidas, né? Eu acho que o segredo de formar pessoas, comunidades, de formar essa indústria de software, que ela é invisível, que é a nossa ambição, né? A gente quer criar uma indústria de software sem ter um prédio que a indústria funciona dentro. O nosso desafio é criar uma indústria de software que essas pessoas vão fazer uns cursos, trabalhar de dentro da casa delas ali. Então, o desafio disso é muito maior. Não basta dar a programação, o curso técnico, as diretrizes matemáticas e etc e tal. O ser humano tem que entender de si mesmo. E essa parte ficou para trás. No momento em que a gente deixou a filosofia para trás, a gente falava disso aqui, hoje eu acho que o maior ato de rebeldia, o maior ato de rebeldia do jovem hoje é abrir um livro de filosofia e ler ele inteiro. Antes a rebeldia era pichar muro, bater carro, fazer pega, hoje não. Hoje a rebeldia é um movimento contrário, é você se aprofundar para entender o ser humano e entender a si mesmo. E eu acho que a gente tem um desafio grande na mão, grandes problemas, grandes desafios e grandes entregas, né? Mas você sabe que talvez o modo tenha mudado, assim, o modo de fazer, de transferir esse tipo de conhecimento, mas o que acontece? Tudo hoje é vendido como se fosse muito fácil. Você abre o Instagram, tem um menino lá de 18 anos com uma Lamborghini falando que ele ganhou 300 mil em um mês. Ou lá falando assim, você vai aprender inglês em 20 horas fluentemente. Então assim, são coisas que aí você olha para aquilo ali e fala assim, porra, esse cara tem 18 anos, tá andando de Lamborghini, ganhando 300 mil por mês, eu tenho 40 e tô aqui remando, cara. Tem que tá errado, aí você fica frustrado. Só que a maioria dessas coisas são porque democratizou tanto a informação, e eu não estou reclamando disso, porque eu acho que tem que ser assim mesmo, liberdade é liberdade, mas que a gente precisa ensinar para as pessoas de que isso é uma irrealidade. As pessoas precisam entender. A gente está passando por uma transição, né? Que a gente mesmo, essa transição tecnológica da informação que a gente viveu depois de rede social, a gente ainda não está preparado para ela, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Então a gente tem uma geração frustrada, uma geração depressiva, ansiosa, porque você abre uma coisa que você faz mais aquilo que qualquer outra coisa, mais do que trabalhar, a gente fica mais no telefone o dia inteiro do que fazer qualquer outra coisa, e aquele negócio está te bombardeando de facilidades que não existem. Sim. Né? Então todo mundo fica frustrado, porque o cara chega lá, compra 1 milhão de seguidores por R$200, seguidores irreais, aluga uma Lamborghini, compra um curso pronto na internet, bota para vender e fala que ficou milionário em uma semana, e você acredita. E aquilo não é real. Então, assim, na hora que você pega um curso, né, eu bato muito nessa tecla, né, falando, né, a gente tem algumas novidades aí de institutos, coisas que a gente está criando, da faculdade de soft skills. Ensinar a pessoa a ser humano. No mundo de robôs, esse vai ser o diferencial. O nosso diferencial competitivo. Entendeu? Então, assim, quem souber trabalhar, respeitar a marca que ele está, conectar com essa marca, entender se aquela marca tem o mesmo propósito pessoal dele, e aquilo ali fazer parte das decisões, se ele vai ou não para um outro emprego. Né? Então, na roupa a gente tem, né? Primeiro um curso, né? Uma jornada ali de soft skills que ensina exatamente essas coisas, e depois a gente entra na parte técnica. Por quê? Se você formar o técnico, cara, ele pode até ter um grande mercado pela frente,
mas o cara não vai ter condição emocional para lidar com o mercado. Não vai adiantar, esse cara vai continuar, ele Sim. vai ter um problema. A gente tem hoje 3 alunos de 18 a 20 anos de idade em tratamento psicológico de ansiedade. 18 a 20 anos. Eu tive problema com ansiedade, mas com 40. Pô. Os meninos estão tendo problema de ansiedade com 18, 20 anos. Então, o que eu estou querendo dizer é que na hora que a gente entra com esse tipo de conteúdo, eles gostam. Eles já entendem que eles precisam. Né? Um deles, por exemplo, a gente está dando meditação para ele. E ele está adorando. Já imaginou 18, 19 anos de idade a gente falar com você de meditar? Você nem quer saber o que é isso. Eles estão querendo, porque eles já Fantástico. estão passando por isso. Claro. Né? Gente, nós já estouramos o tempo, mas Sério? passamos aí, podemos passar aí mais uns 10 minutinhos para a gente dar uma fechada. A gente nem vê, né? Nem É vi. muito rápido. É. Queria aí, Dani, faz um minutinho aí de um apanhado geral aí sobre tudo que você quer falar, explica aí sobre os trabalhos que você quer também falar que vocês têm realizado. Fica bem à vontade aí, o microfone é seu. A nossa ambição ela é muito simples, né? Em termos de descrever, mas elas são muito complexas dos termos de como fazer nós queremos, eu acredito, né? Desde a primeira vez que eu conheci o projeto da Hope, eu falei, cara, eu quero fazer parte disso. Não sei em que posição, não sei como, mas eu acredito muito, por vivências e por senso crítico, que a gente precisa fazer uma transformação nas sociedades, começando pequeno, em pequenos lugares, né? Eu vejo hoje, com todo esse compilado do que a gente falou aqui, que a turma que trabalha, que a turma que tem o nível socioeconômico mais baixo, eles são resilientes porque eles não têm opção de não ser, né? E a gente vê aí, como o Paulo falou bem, e eu conheço muitos casos desse, a galera da classe média que tem um privilégio, não tem problema nenhum em nascer privilegiado, mas que frustra, não sabe o que quer. O sujeito começa na psicologia, sai, vai para mecatrônica, sai, o cara não sabe o que quer. Qualquer frustração que ele vê num curso, num professor, numa matéria, ele já joga tudo pro alto. E o mundo não é assim, né? Acho que o que foi falado aqui, o meu aprendizado, né, foi que realmente a gente tem que ensinar as pessoas, a gente vinha falando antes, ensinar a pessoa a ter a liberdade, porque a liberdade impõe limites, a liberdade da alheia, e a gente ensinar a pessoa a ser humana num mundo de robôs. Vocês podem saber que eu vou sair daqui enormemente intrigado, vou ter horas e horas de pensamento sobre isso, e espero que a gente volte em breve aqui para tratar mais disso, e seguir assim, né, coisas que eu aprendo muito com vocês. Uma vez, Paulo me disse uma coisa que me impactou profundamente, talvez há uns 10 anos atrás, numa solenidade, que a gente tinha que criar em Belo Horizonte, e ele plantou a pedra fundamental disso, criar em BH um polo, né, de incentivo às novas economias, a economia criativa, a economia tecnológica, e criar um polo onde aconteceriam sinapses improváveis, né? E quando a gente fala da transversalidade da tecnologia, não é nem sinapse, não, é um cabo de alta tensão linkando vários setores da sociedade, que alguns são pré-requisitos do outro ou não, mas a gente está aí. Vamos conduzir, né, as pessoas. E uma coisa assim, para deixar um fechamento meu aqui, exemplificando o que a gente falou, exemplificando o que a gente concorda muito, Gui. A, o vale os vales dos silícios no Brasil não estão dentro da Contorno, não estão nos bairros nobres. Essa turma já tem uma carreira, o pai é construtor, o filho segue, o pai é médico, o filho segue, o pai é médico. O menino não quer saber de nada do pai, mas ele já sai de uma educação, em termos de Brasil, de excelência, em termos de mundo, eu não sei qual. Mas quem precisa de verdade de ver um curso rápido que vai ensinar essa pessoa a se portar humanamente num ambiente que ela não conhece, que é a empresa, centro de inovação, startup,
ensinar isso para essa turma, para mim, é de grande honra, é um projeto que está dentro do meu propósito de vida. E bater esse papo com vocês aqui hoje, trazer o Paulo para essa conversa aqui, foi extremamente enriquecedor. Mais uma aula que ele nos deu aí. Eu agradeço imensamente vocês dois e a Hope pelas oportunidades aí que sempre me deram de expressar e de contribuir da forma que seja. Beleza. Paulo, Não, fechamento seu, pode ficar bem à vontade de falar aí sobre não, os seus realmente projetos também. conhecer a Hope foi realmente muito bacana. Eu estava até lembrando quando, quando houve a descoberta, de certa forma, da energia nuclear, os físicos, né, Einstein, vários outros, ficaram com aquela preocupação, né? E eles usaram aquela mitologia grega da caixa de Pandora. A caixa de Pandora é uma caixa que os deuses entregaram lá para Pandora, né? E ela abriu e a caixa tinha tudo de ruim que a humanidade veio a conhecer: ódio, ressentimento, guerra, papapá, mas tinha a esperança. E aí ela ficou assustada e fechou a caixa, saiu tudo para fora e a esperança ficou presa. Então e aí o Einstein era um sujeito que, além de ser um físico, talvez o maior cientista do século XX, ele era muito essa coisa, ele era um humanista, ele era uma pessoa humana que se preocupava com essas discussões que têm a ver com a humanidade. Ele dizia o seguinte: a energia nuclear é uma caixa de Pandora. Nós abrimos uma caixa de Pandora. Descobrimos lá o funcionamento lá das partículas subatômicas e liberamos uma energia que pode destruir o mundo. Pode. Hoje, em tese, se o potencial de armas nucleares que estão instalados nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Índia e alguns outros 6 ou 7 países que têm a bomba atômica, o mundo acaba em 10 minutos. Mas ele dizia o seguinte: mas nós temos que. Saiu a caixa de Pandora da energia nuclear, mas nós temos que liberar a esperança. E por coincidência, Hope e a esperança. Quer dizer, nós temos a esperança tem que. Essas tecnologias que estão aí, elas têm um potencial gigantesco para o bem e para o mal. Agora é irreversível. O ser humano, a gente não volta, a gente anda para frente, não é para trás. Então, eu acho que a Hope faz jus ao nome, né? E ela representa uma experiência singela, né? Modesta do ponto de vista da sua dimensão, mas tem um potencial gigantesco de representar a esperança. Né? A esperança tem um grande poeta, sociólogo, aquele Ariano Suassuna. Ele tinha uma frase que eu gostava muito. Ele dizia o seguinte: olha, para a gente conviver, ele era muito engraçado, né? Tinha umas frases engraçadas. Ele falava o seguinte: para a gente aguentar a vida, que é cheia de problemas, nós precisamos de 2 coisas, senão a gente não aguenta, não. Ele falava assim: é o sorriso e a esperança. Se a gente tem esperança e tem o bom humor, aí a gente consegue levar. Então, vocês, de fato, representam uma esperança, né, de que é possível. Né? Essa meninada está doida para isso. Se você não der alternativa, elas vão para onde? Vão para o tráfico. Elas estão ali, já não tem possibilidade. Nós temos que abrir outras. O tráfico é uma janela para eles. E é um janelão, né? Ó, você vai ganhar tanto, vai ganhar fácil, você vai ter a Lamborghini. Pode ter. Então, nós temos que abrir outras janelas, né? E essa janela da Hope aqui, vocês estão de parabéns. Genial. Bom, que bom. Fico muito feliz aí escutar, né, de você essa validação aí sobre a Hope. Para mim foi uma honra aqui recebê-los. Acho que o papo poderia durar mais 1, 2, 3 horas. Já fica o convite para voltar quando quiser. A gente pode, se quiser voltar semana que vem para a gente fazer mais um pouco aí, de continuar esse bate-papo, a gente pode. A gente pode, de repente, entrar um pouco dentro de um assunto ou outro para a gente poder. Hoje foi bem amplo, tá? Sempre que vocês quiserem, né, vir aqui bater um papo, será um grande prazer. Para mim foi uma grande honra recebê-los aqui. Gente,
Daqui um mês temos mais um episódio, ou não, ou talvez antes, se a gente aqui... eu realmente senti que poderia ter mais tempo, eu acho que vale a pena. E, pessoal, entra nas nossas redes sociais, Hope School Brasil, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram, para vocês acompanharem o que vai acontecer em Bueno Brandão. Nós vamos transformar aquela cidade num polo de tecnologia no sul de Minas, que vai atender as demandas de São Paulo, Campinas e toda aquela região ali de imediato. Coisa de dentro de um ano isso está acontecendo já o fornecimento de mão de obra para toda aquela região e outras várias que a gente ainda está para fechar por ali. Tá? Então, toda a cidade está movimentada para isso. Tá? Muito obrigado aí, o pessoal da Prefeitura de Bueno Brandão, o pessoal da Zeladoria do Planeta. A coisa está voando. Voltei de lá semana passada, tá super bacana. Tá? Todas as autoridades da cidade, a rádio, todo mundo está envolvido e depositando em nós aí essa esperança em cima do que a gente pode fazer para os jovens da cidade. Secretaria de Desenvolvimento Social, todo mundo muito envolvido. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí, tá, na semana passada. Foi muito legal e tenho certeza que voltamos aí muito mais motivados, né, para a gente desenvolver esse projeto. Estaremos aí em breve, pessoal de Bueno Brandão. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Guilherme. Um abraço.